Olá, pessoal do sétimo ano. Eu falei que eu ia gravar um vídeo para poder terminar a conversa que a gente estava tendo sobre o bullying, né? Faltou alguns aspectos. Como eu disse para vocês, a gente vai retomar o ano que vem. É um assunto que nunca se esgota, muito importante, especialmente no contexto de convívio escolar. Mas faltou 3 pontos que eu tinha elegido para poder conversar com vocês nesse mesmo encontro, que eu vou trazer então aqui rapidamente, tá bem? Uma delas diz respeito às relações de poder e o bullying. Vocês já pararam para pensar por que é que uma pessoa que faz bullying, um autor de bullying, ele comete bullying, ou um grupo, enfim, com que intuito? Normalmente ele está relacionado ao poder, né? A uma falsa sensação de poder, a encontrar um status social, a encontrar algum tipo de reconhecimento do grupo que venha através de uma ação onde eu precise rebaixar, ou eu preciso excluir, ou eu preciso agredir o outro. Então tem que prestar muita atenção nisso, porque as relações de poder, elas prevalecem, elas estão de forma mais macro, mais micro em todos os âmbitos da nossa sociedade, mas a gente tem formas e formas de alcançar esse dito poder, né? E eu digo que é uma falsa sensação de poder, porque quando você se projeta socialmente, quando você consegue alguma coisa a custas do sofrimento alheio, a custas do rebaixamento alheio, isso pouco tem a ver com uma conquista pessoal, isso pouco te engrandece, ou nada, né? Simplesmente é uma forma de chamar atenção pejorativamente para o outro, para que eu talvez passe despercebido. Está bastante fortemente ligado a uma fragilidade emocional, porque se eu entendo que para eu me dar bem eu preciso estar zoando, eu preciso estar violentando, eu preciso estar excluindo os outros, né, me fazendo valer através do medo, de uma intimidação, revela que eu não entendo, que eu não consigo acreditar que eu possa conquistar esse respaldo social através de mim mesmo, através dos afetos que eu transmito aos outros, através da colaboração que eu dou para aquele grupo, né? Então ele tem esse aspecto assim bem ligado a uma fragilidade emocional no fundo, que eu transfiro para o outro através da violência ou da exclusão, né? Então, outra questão é as relações descartáveis, que se chamam hoje em dia que se comenta hoje em dia, existe o termo dos relacionamentos estarem líquidos, né? Então, quando o outro importa para mim, isso aqui tá direto e indiretamente ligado ao bullying, mas as relações do modo geral tá sempre ligado. Enquanto o outro me serve, enquanto o outro me agrada, enquanto o outro me é útil, uma lógica utilitária, eu tô com ele. Daqui a pouco, se ele já não corresponde mais às minhas expectativas, se ele já não me agrada, facilmente eu excluo, facilmente eu descarto. Então tem um pouco daquilo que eu disse para vocês, que na mudança de idade, especialmente aí na pré-adolescência, saída da infância para pré-adolescência, não é incomum que a gente mude os nossos relacionamentos interpessoais mais íntimos, as amizades. Isso pode acontecer, mas isso se dá num processo natural de afastamento, de reconhecimento e de afinidade com outras pessoas. É bem diferente de, se tá bom pra mim, se faz tudo do jeito que eu quero, se corresponde a todas as minhas expectativas, me serve pra estar convivendo. E se não, eu excluo, eu rejeito, eu falo mal, eu faço fofoca. Então uma coisa é bem diferente da outra, e essa lógica de descarte do outro, a gente tem que tomar muito cuidado, porque infelizmente não é uma coisa incomum hoje em dia, né, e especialmente para as gerações mais jovens. O outro, ele não tem obrigação, né, de ser como eu quero que ele seja. O outro não tá no mundo para me agradar. Sempre tem que lembrar isso. Tem que lembrar que a gente tem que ter uma tolerância à frustração. Quando a gente se relaciona, e quanto mais íntima é essa relação, maior é a tendência que a gente tem de se irritar, de se desagradar, de questionar, né, de observar o outro na intimidade, ver as diferenças comigo e muitas vezes essas diferenças me incomodarem. Então tudo isso faz parte do relacionamento humano, mas não é porque o outro não corresponde a uma expectativa minha que eu já tenho que descartar, eu já tenho que tratar mal, eu já tenho que excluir. Então tomem cuidado com isso, que essa tolerância à própria frustração, ela acaba tendo muito impacto na tolerância com os outros. E a gente precisa ter essa tolerância para poder conviver bem, né? O ser humano não é descartável, né? Descartável pode ser um objeto que eu uso e ele perde o sentido de ser um objeto, mas nós estamos falando de relação humana. E por último, eu tinha elencado algumas saídas para o bullying, né? Que seriam assim formas da gente lidar para evitar ou para
para combater, bem numa lógica de prevenção. Então, acho que o diálogo aberto é um deles. Eu falei para vocês, né? Se vocês conseguem se impor diante de uma situação que vocês estão sofrendo bullying e conseguem manifestar que não estão gostando e pedir para parar ou pedir para modificar aquela situação, o ideal é que aí já tivesse um resultado. Mas se isso não acontece, se esse resultado não vem assim tão fácil, a gente precisa dialogar os amigos da gente, mas especialmente os pais, os professores, a escola, adultos, né, que possam te monitorar, que possam te emprestar recursos para lidar. Poder lidar a partir de si mesmo, com as próprias condições, é o ideal. Então eu preciso criar autonomia para resolver as minhas encrencas, os meus problemas. Acontece que quando é um quadro de bullying que está configurado e eu estou numa posição como vítima, supondo, né, mais vulnerável, de forma mais vulnerável ali implicada, eu preciso emprestar esses auxílios, eu preciso emprestar essas ferramentas, esses recursos emocionais. E aí eu preciso estar num diálogo aberto. E também porque o diálogo, às vezes, por si só, ele já é curativo. Essa forma de a gente falar, pôr pra fora, desabafar, ser acolhido por alguém, também por si só, ela já tem um efeito meio de tratar, né, o problema. Então não deixem de dialogar nunca. A empatia, né, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, porque se a gente se imagina na situação do outro, a gente se torna melhor. Se a gente tenta se sentir na pele do outro, não é um exercício fácil, mas é um exercício importante de convívio. A responsabilização afetiva, daí tem uma frase do Pequeno Príncipe bem famosa, que vocês já devem ter ouvido, que é: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. A gente tem que lembrar que não dá pra... que as coisas que eu faço, como eu disse pra vocês, usei muito a palavra impacto, né, hoje. E eu impacto na vida do outro, o outro impacta na minha vida. Então vamos ter responsabilidade com o jeito com que a gente trata o outro, com o jeito que a gente vincula, com o jeito com que a gente se comunica. Questionar os valores que realmente importam, aquilo que eu disse, né? Às vezes aparência, poder aquisitivo, são coisas que não trazem valores reais para o convívio entre os pares, né? Não é o que traz qualidade, não é o que garante qualidade na relação de amizade, muito pelo contrário, pouco importam. Então vamos dar valor para aquilo que realmente importa, vamos conversar sobre isso em casa, vamos nos questionarmos, né? De como é que, na prática, o que me importa quando eu olho um outro, quando eu penso em ter uma amizade, quando eu penso com quem eu gostaria de conviver, o que é que pesa mais para mim? Então, acho que questionar valores é também uma forma de prevenir o bullying. Quebrar correntes viciosas. O que eu chamo de correntes viciosas? É cortar a fofoca, sabe? A fofoca chegou em ti, não seja aquela testemunha, sabe, que fica ouvindo, dando trela, né, dando conversa. Corta, não quero saber, ou ouve aquilo, entra num ouvido e sai pelo outro, ou quando a fofoca chega em ti, morre em ti, sabe? Isso é uma coisa, isso é uma atitude legal da gente tomar. Não dá pra pensar, porque todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também. No final das contas, é individualmente que a gente responde as coisas, né? Denunciar, como eu disse para vocês, assim, viu uma situação assim que tem um colega sofrendo, se solidariza, denuncia no sentido de não vou fazer de conta que nada tá acontecendo se eu sei que tem alguma coisa errada acontecendo. Se posicionar, né? Eu acho isso certo, eu acho isso errado, eu gosto, eu não gosto, sem tanto medo de desagradar o grupo, né? Que mais? Menos julgamento, por favor. A gente se julga muito. É claro que vocês estão numa idade que vocês se observam, que é importante o que o outro pensa. Não só na idade de vocês, né? A sociedade, do modo geral, a gente se preocupa, assim, com a nossa imagem social. Mas isso não pode tomar uma proporção de um viver julgando o erro do outro. Muitas vezes não é nenhum erro, é só uma característica que não me agrada. E aí eu fico falando. Então vamos procurar não se julgar, né? Seja em relação ao que for. Tem vários preconceitos aí que eu falei pra vocês. O físico, atribuído às características físicas, o cognitivo, o poder aquisitivo, as características de personalidade. Um outro que eu não falei pra vocês, mas que é importante lembrar, é a orientação sexual. Vocês estão só começando a descoberta da sexualidade. E independente de qualquer coisa, independente dos rumos que toma essa orientação, a gente não deve discriminar uma pessoa por conta da orientação sexual dela, seja homo, seja hétero, bi, enfim. Eu posso concordar, eu posso discordar, eu posso achar bom, posso achar ruim, posso achar, a gente é livre para pensar o que quiser. Agora tem que cuidar para como a gente transmite isso no convívio, em como a gente gera julgamento moral a partir daí. Aceitação das diferenças, aquilo que eu disse, é mais fácil conviver com o igual, mas o que agrega de verdade é o diferente.
especialmente num convívio de grupo, né? As diferenças, essa heterogeneidade é que é bonita e é o que faz a gente crescer, e vocês concordaram comigo nos depoimentos que vocês deram. Não falar do corpo um do outro, quando a gente fala das características físicas, tá gordo, tá magro, tá bonito, tá feio, procurar evitar. Eu acho que vocês são uma geração que pode se educar melhor em relação a isso. E a busca pelo autoconhecimento sempre, porque quando a gente vai se conhecendo, e isso é uma busca eterna, né, nunca acaba enquanto a gente tá vivo, quando a gente vai se autoconhecendo, a gente vai também fortalecendo nossas bases, a nossa estrutura, né, melhorando as nossas, isso que eu falei tanto hoje para vocês, das ferramentas emocionais, dos recursos emocionais. Então a gente amplia, a gente se garante mais, a gente se defende melhor, a gente se posiciona melhor em relação ao outro, não necessariamente na defensiva, de forma agressiva, mas de forma consistente. Então essa busca por autoconhecimento, ela é bem interessante que aconteça desde cedo. E claro, em casos mais sérios, o pedido de ajuda profissional mesmo, que daí é a psicoterapia, ou em alguns casos mais sérios ainda, o recurso da medicina, da psiquiatria. Mas a gente espera que vocês não precisam chegar lá para poder fazer com que as relações deem certo e que o bullying seja evitado. Por hoje seria isso, tá bom? Qualquer dúvida, se quiserem conversar comigo, daí avisa a Prof. Daya, ela passa o contato e a gente pode conversar, tá bom? Um feliz final de ano para vocês e o ano que vem a gente tá aí junto. Um abraço!